Ainda dá para salvar o ano do Palmeiras depois de ser vice no Paulistão para o Corinthians e também ser eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians. O Palmeiras vive um momento delicado da temporada e o pior de tudo é que é às vésperas da Libertadores. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós vamos falar do momento do Palmeiras. Eu acho que é o pior momento aí dos últimos anos, apesar do time ter começado muito bem e estar muito bem no Brasileirão e ter também feito a melhor campanha da Libertadores 2025, o time se encontra nesse momento em um estado delicado de incertezas. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário também falando o que você pensa sobre o assunto. Na próxima semana, o Palmeiras começa a disputar o mata-mata da competição, que eu acredito que é a mais importante, né? Não vai ser a mais importante do ano, porque teve o Mundial de Clubes recentemente. Mas vamos colocar aí da segunda competição mais importante do ano, deste ano, que é a Libertadores. Bom, o Palmeiras, como eu disse, fez a melhor campanha da fase de grupos e agora vai enfrentar o Universitário do Peru, que não fez lá uma excelente campanha na fase de grupos, terminou em segundo lugar no seu grupo, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, mas que atualmente no campeonato peruano está em terceiro lugar, com 4 jogos e nenhuma derrota. O Palmeiras é mais time do que o Universitário, então a lógica, a tendência é que o time alviverde consiga ganhar e passe de fase, mas lógica não tem sido algo que tenha acontecido no time do Palmeiras ultimamente. A lógica era que o Palmeiras fizesse uma das melhores campanhas dos times brasileiros no Mundial de Clubes, e não foi o que aconteceu. Na minha opinião, dos 4 brasileiros, a campanha do Palmeiras foi a mais decepcionante. Primeiro, porque não pegou oponentes de nível super europeu, como, por exemplo, o Flamengo, que enfrenta o Bayern de Munique, o Fluminense, que enfrenta o Borussia Dortmund. Depois a gente tem também o Botafogo, que enfrentou o PSG, Atlético de Madrid e tudo mais. O Palmeiras foi o que enfrentou times mais medianos, vamos colocar assim, e que ainda assim decepcionou, porque tinha tudo para passar o carro nesses times e para fazer boas apresentações, mas não conseguiu. Fora isso, a lógica era que o Palmeiras também passasse do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por quê? Em teoria, tem um elenco melhor, o técnico é melhor e o momento, principalmente extra-campo, é melhor. Os bastidores do Corinthians estão uma bagunça, com toda a polêmica de impeachment daqui, facção criminosa dali, o negócio da Vilebet e tudo mais. Só que mesmo assim, a lógica não aconteceu mais uma vez. O Corinthians colocou sangue no olho, jogou muita bola e eliminou um Palmeiras irreconhecível nessas oitavas de final. Um Palmeiras que, visitando lá em Itaquera, não conseguiu jogar aquilo que sabe e que dentro da própria casa foi eliminado, viu o seu volante perder a cabeça, viu o rival fazer 3-0 no agregado, enfim. Foi uma campanha para se esquecer. E eu ainda vi comentarista minimizando, porque que o palmeirense não tem que ficar bravo, porque foi uma eliminação normal. Não foi uma eliminação normal. A gente tem que entender que, para quem vive o Palmeiras e torce para o Palmeiras, o sarrafo subiu muito, o nível subiu muito. Então não é normal que um time como o Palmeiras hoje seja eliminado da forma que foi. Não é que ele foi eliminado com um gol de última hora, o Corinthians arrumou um golzinho ali e o azar fez com que o Palmeiras fosse eliminado. Não, o Palmeiras foi eliminado porque não foi competente. E é isso o que mais dói no palmeirense. E, além de tudo isso, tem também a má relação que está sendo desenvolvida com o Abel. O Abel tem sido cada vez mais hostilizado pela torcida neste jogo em destaque. Foi xingado, foi mandado para aquele lugar, né? Aplaudiu ironicamente a torcida, mesmo depois ele dizendo que não, a gente sabe que foi de forma irônica e debochada, porque é isso que o Abel tem se mostrado. Um cara que não sabe receber críticas. Um cara que está vivendo de passado. Que atualmente o time dele não joga nada, há no mínimo, sei lá, um ano, que o Palmeiras não joga aquele futebol que ficou conhecido e que ficou muito temido, e o Abel só sabe falar de passado, ou de arbitragem, ou sair no meio de uma entrevista coletiva para chamar a atenção para ele e tirar o foco do time, que não vem jogando bola. A gente tem que falar também das peças, tá? O Vitor Roque foi contratado e ainda não mostrou a que veio. O Facundo Torres, até que eu olhei aqui nas estatísticas dele, faz os seus golzinhos, dá uma assistência ou outra, mas não é nem de longe um protagonista que a equipe precisa. O próprio Maurício, que ganhou a titularidade do Rafael Veiga, que vem assim, no momento irreconhecível da sua carreira, o Maurício não consegue ser protagonista, ele não consegue ser o cara que chama a responsabilidade para si. O Sousa, eu não vou falar dele, porque ele chega recentemente e ele tenta, né? Eu acho que dos jogadores do ataque, tirando o Vitor Roque, que sai bastante da posição para tentar construir jogadas, o Sousa no ataque é o que mais tenta fazer um drible, criar uma jogada e tudo mais. Só que ainda não é suficiente para aquilo que o Palmeiras precisa. A gente também tem que falar de um Palmeiras que vinha sendo dependente de jogadores como Endrick e Estevão. O Estevão saiu do time depois da Copa do Mundo de Clubes e o Palmeiras ainda não encontrou alguém no ataque para chamar a responsabilidade e para construir jogadas. A gente também tem que falar do Richard Rios, que deixou, querendo ou não, uma carência no meio-campo, porque o Lucas Evangelista não joga como o Richard Rios jogava. A gente tem que falar do Everton, que tem comprometido em alguns lances. O lance do primeiro gol do Palmeiras no jogo da volta, por exemplo, é muito feio. Ele procurando o contato com o jogador do Corinthians para que, quando o cara fizesse o gol, ele alegar ali que estava sofrendo falta. E isso é algo manjado, é algo que ele já tem feito algumas vezes. Então, a minha sensação é que o Everton também, a relação dele e as próprias atuações dele estão deixando a desejar, estão desgastadas. O Gustavo Gomes também não é nem de longe o prime que ele foi nas conquistas das Libertadores. Então, assim, a gente está falando de um time que tem bons nomes e que no papel
teoricamente, é muito bom. Racionalmente, era para ser um time muito bom. Só que quando a gente vai pro campo, quando a gente vai pra prática, é um time que não entrega nem 50% daquilo que se espera dele. A gente precisa falar também da dona Leila Pereira, né? Como gestora, eu acho que não tem muito o que falar dela. Ela vem comandando o Palmeiras muito bem, só que tem deixado a desejar com os reforços, contratou os caras que, como eu disse agora há pouco, não mostraram a que vieram ainda, e o que mais me incomoda na Leila nesse momento é a subserviência em relação a Abel Ferreira. Na última entrevista dela, essa semana, ela disse que o contrato está na mesa do Abel, que ele assina, e que por ela ele fica junto dela até o final do mandato dela, que seria em 2027. E isso mostra como o Palmeiras está entregue a Abel Ferreira. Tipo assim, o técnico precisa de todo o respeito do mundo, pô. O Abel precisa de respeito. Olha o que o Abel fez na história do Palmeiras. Só que, atualmente, isso não dá o direito dele não ser questionado. Isso não dá o direito do trabalho dele não ser questionado, dele não ser perguntado nas entrevistas. Pô, Abel, consegue me explicar isso aqui? Por que o time tá jogando desse jeito? Por que você tira Vitor Roque pra me colocar Flaco Lopes? Por que esse time não consegue mais entregar como já entregou em outros momentos? O Abel parece que não pode ser questionado. E o pior, a Leila dá o aval para que ele renove ou não, diga sim ou não pro Palmeiras quando ele bem quiser. No Real Madrid, que é o maior clube do mundo, as coisas não funcionam desse jeito. Carlo Ancelotti, o trabalho dele parou de dar frutos. Tchau, obrigado. Cristiano Ronaldo quis demais na sua renovação. Tchau, obrigado. Casemiro bateu 32 anos e, no ponto de vista do Real Madrid, parou de entregar aquilo que se esperava dele. Tchau, obrigado. Então é assim, obrigado pelos serviços, mas ninguém é maior que o Real Madrid. E no Palmeiras, parece que o Abel ele se sente maior do que a instituição. Parece que ele sente que ele deu tanto pro clube que agora ele não pode ser questionado, que agora o contrato tem que estar na mesa dele, à disposição dele para ele assinar ou não, quando ele quiser, quando bem der na cabeça dele. A torcida não pode falar nada para ele. Parece que essa é a postura que ele passa para todo mundo. Essa é a impressão que ele passa para a imprensa, para a torcida, até para quem não é palmeirense. Então, assim, o Palmeiras vive um momento muito delicado, um momento de crise mesmo, tá? E essa crise, ela pode se estender ou não. Como eu disse, o Palmeiras é favorito no confronto das oitavas de final da Libertadores. Só que, se essa crise realmente começou e se ela se espalhar, amigos, se o Palmeiras cai nessas oitavas de final aí, que é algo impensável, mas a gente tem que lembrar também que era muito difícil acreditar que o Palmeiras cairia pro Corinthians, e caiu, a gente pode ter certeza que a crise vai aumentar ainda mais. E eu só não digo aqui que o Abel vai cair, porque, como eu acabei de dizer, a Leila se mostra subserviente a este senhor. Ela não mostra a opinião própria de dizer, não, o trabalho está sendo avaliado hoje. Se ele não corresponder, é rua. Ela não mostra esse tipo de posicionamento. Ela mostra estar fechada com o Abel, independente do que acontecer em campo. E falando agora de próximos jogos, além do mata-mata da Libertadores, pelo Brasileiro, campeonato este que o Palmeiras não está mal, o Palmeiras está em terceiro lugar com 2 jogos a menos em relação ao líder e ao vice-líder, ou seja, se esses jogos acontecerem e o Palmeiras ganhar, ele ainda pode se igualar mais ainda na pontuação em relação ao líder. No Brasileirão, o Palmeiras vai enfrentar o Ceará em casa, Botafogo fora e o Sport em casa. O Ceará visitou o Cruzeiro e ganhou. Fez lá o jogo da vida e conseguiu ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Ceará, então, se mostra um adversário que pode ser indigesto, aquele adversário que não vai ser facinho bater ele. Só que o jogo é agora, filho, esse final de semana. Logo que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil. Ou seja, o Palmeiras precisa ganhar esse jogo para mostrar que não se abateu, para afastar uma possível crise. Depois, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo fora, lá no Rio de Janeiro, e esse jogo aqui, ele é o mais delicado na minha opinião. Por quê? Porque além de ser o Botafogo e fora de casa, ele ainda vai ser o jogo que vai estar entre as partidas da Libertadores, entre o jogo de ida e de volta. Geralmente, jogos assim, os técnicos costumam poupar para poder focar no mata-mata. E o Palmeiras já mostrou que não tem um time reserva à altura. Se o time titular já não está entregando tudo aquilo que se espera dele, vocês podem imaginar, então, o reserva. Então, pode ser um problema para o Palmeiras aqui esse jogo contra o Botafogo, pode ser um jogo que o time venha a perder porque vai jogar fora de casa e porque muito provavelmente pode ir com um time misto e o time reserva do Palmeiras não está dando conta do recado. E por último, tem o jogo contra o Sport dentro do Allianz Parque. Esse jogo vai ser pós-mata-mata da Libertadores, pós o jogo de volta. Então o Palmeiras vai jogar 2 jogos seguidos em sua casa, visto que o jogo da volta da Libertadores também será no Allianz Parque. E esse jogo aqui não tem conversa, para ganhar. É para ganhar até se tiver com 3 a menos em campo. Por quê? Porque o Sport é o lanterna do campeonato. O Sport não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro e seria uma vergonha. Acho que seria o jogo mais vergonhoso do ano do Palmeiras se ele perdesse para o Sport em casa, dado as circunstâncias do oponente. Então, aqui o Ceará é obrigação vencer para afastar uma possível crise depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil. O Botafogo, a gente coloca os panos quentes por conta do contexto e o Sport também é obrigação vencer. Se o Palmeiras, por acaso, não vence nenhum desses jogos mais fáceis, entre aspas, e se de quebra ainda for eliminado na Libertadores, aí você pode esquecer. Se a Leila não demitiu o Abel nessas circunstâncias, é porque ela realmente não se interessa pelo Palmeiras em si, e sim pela relação profissional que ela desenvolveu com o Abel aí, porque não existe cabimento. Se esse cenário catastrófico, aqui eu tô pintando, tô sendo pessimista, tô pintando o pior cenário possível pro Palmeiras nas próximas semanas. Caso isso venha acontecer, é porque a roda lá dentro tá girando de uma forma que não é pro bem do clube e da instituição.
E aí, amigos, vocês podem ter certeza que dias piores virão. Eu acho que esse é o pior medo do palmeirense. Não é o medo do time não ganhar um campeonato aqui ou outro ali, mas é o medo do time voltar a ser aquilo que era há 10, 15 anos atrás, que era um time que vivia correndo o risco de cair para a Série B e indo à Série B 2 vezes, como aconteceu. Né? Então, olho nos próximos dias aí do Palmeiras, olho nos próximos jogos, porque eles serão determinantes, ou para afastar essa possível crise que vem rondando o clube, ou então para deixar essa crise exposta de vez. Mas e você? O que você pensa? Você acha que está sendo tudo um exagero e eu estou sendo catastrófica demais aqui, ou você acha que a coisa realmente pode piorar? E em relação ao Abel, a torcida está sendo ingrata ou está na hora mesmo dele meter o pé e ele não deveria ter toda essa autonomia que a Leila dá a ele? Deixa nos comentários aí a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!